Nós continuaremos fazendo a leitura do versículo 8 ao 18. Não, do 7 ao 18. De 2 Coríntios, capítulo 4. Que diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Nós cremos, também por isso falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicadora, por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém? Aleluia. Vamos orar ao Senhor. E eu deixo na responsabilidade de vocês agora orar por mim, para que o Senhor abençoe a minha vida e que fale conosco. Amém? O Senhor tem falado muito comigo essa semana, por intermédio dessa palavra, né? O Senhor tem falado muito ao meu coração. E que eu possa também, né, na presença de Deus e com a ajuda dele, falar, e que o Senhor venha falar o coração de cada um dos nossos irmãos. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus maravilhoso, Senhor, nós te damos graça, porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos abençoado, tem nos fortalecido, e tem nos trazido, Pai, aqui nessa tarde, para essa noite fria. O Senhor tem nos dado graça para estarmos aqui, Senhor. Nós viemos aqui, Pai, para te adorar, para louvar e bendizer o teu nome. Não é a minha palavra, não é o que eu vou falar, mas é aquilo que vier do Senhor, Pai. E eu peço a tua bênção, Pai, sobre a vida de cada um dos meus irmãos, que o Senhor, Pai, venha falar cada um, Pai, dos nossos corações. Venha nos orientar, que nós possamos entender, Pai, o propósito da Tua palavra nesta noite, Senhor. Fala conosco, Pai, nos orienta, Senhor. O Senhor tem liberdade, Pai, sobre as nossas vidas, Pai. É o que eu peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar à vontade. Nós vemos aqui uma palavra gloriosa da parte do Senhor, né? Essa palavra ela foi falada pelo apóstolo Paulo, que diz assim: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo se comparando com um vaso, né? E naquele tempo, o que era o vaso? Os vasos não tinham muito valor, né? Os vasos eram considerados, principalmente o vaso de barro, algo insignificante. A única coisa que tinha, que prestava, né, para os vasos, era para guardar objetos de valor, documentos antigos. Então assim era guardado, né, dentro desse vaso. Então esse vaso ele servia para isso. Apóstolo Paulo nós já conhecemos, né? Eu gostaria de estar só recapitulando aqui o chamado de Paulo, para nós entendermos um pouco, né, daquilo que o Senhor quer trazer para nós nessa noite. Aqui em Atos capítulo 9, eu vou estar lendo um pouquinho para a gente relembrar quem era Paulo, né? Até então aqui chamado Saulo, né? E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, ou seja, aqueles que seguiam Jesus, quer homem ou quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém.
E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito que há de fazer. E os varões iam com ele, pararam espantados, ouvindo a voz, mas não via ninguém. E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiado pela mão, conduzia a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E vou pular para o versículo 14, 15, tá? Que diz assim, o 15. E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim o vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Então esse foi o chamado, né, de Paulo, aqui até que é chamado Saulo. Esse versículo que nós lemos, que fala do vaso de barro, o que estava acontecendo aqui? Paulo, ele estava sendo, né, perseguido, né, pelos doutores da lei, né, que enfrentaram a igreja de Corinto, ensinando uma outra doutrina, né, além daquela que Paulo tinha ensinado, ele estava ensinando uma outra coisa ao contrário, né, para a igreja de Corinto. Então Paulo, ele escreve uma carta pesada, né, para a igreja de Corinto e faz uma visita. Só que ele fica temeroso por saber qual vai ser a reação, né, daqueles irmãos. E ali diz que esses falsos mestres, eles corromperam ali a igreja, né, falando mal de Paulo, falando mal da doutrina de Paulo. E aqui onde nosso irmão Felipe leu, Paulo está se reagindo em sua defesa. Mas o que eu quero mais trazer à memória dos irmãos aqui é essa parte que Paulo ele fala desse vaso de barro. Porque diante de tantas acusações, diante de tanta coisa, Paulo humildemente ele se coloca como esse vaso sem valor nenhum, né? Sem valor nenhum. E por que Paulo ele fala isso? Porque ele era humilde, ele reconhecia que ele não tinha valor, em si mesmo ele não tinha valor. Mas Paulo, como ele fala na sua palavra, que ele fala assim: eu sei que eu tenho crido. Paulo, ele tinha esse Cristo verdadeiro dentro do seu coração. E era por esse Cristo que Paulo pregava que vinha essas afrontas. Paulo, ele zelava pelas igrejas, mas zelava também pela doutrina, pela palavra que ele ensinava. Pela essa palavra verdadeira, ele também zelava por ela. Então nós vemos aqui que nesse texto, em 2 Coríntios, do 7 a 18, nós vamos tirar algumas lições preciosas do apóstolo Paulo. Paulo ele lidava com muitos sofrimentos na sua vida, sofrimento que muitas vezes o abalava espiritualmente e mentalmente. Essa segunda carta aos Coríntios, Paulo ele recebeu notícias da igreja trazida por um dos seus auxiliares. Ele estava temeroso, pois a igreja de Corinto ela era muito problemática, uma igreja muito problemática, apesar de ter os 9 dons, essa igreja ela dava muito trabalho, né? E Paulo ele é o pai espiritual da igreja, fundador. A igreja também se virou contra Paulo, questionando o apostolado dele, ou seja, eles duvidavam se Paulo verdadeiramente era um apóstolo, né? E até mesmo da sua autoridade. Nós vimos lá em 1 Coríntios, deixa eu passar aqui para os irmãos para a gente tentar entender. Eu me perdi no número, mas eu vou passar para os irmãos. Em 1 Coríntios, na quarta de 1 Coríntios, fala que Paulo, ele passou por muitas perseguições, ele teve afronta, ele teve que sair fugido, ele foi esbofeteado, passava necessidade. Então foi uma vida de longo sofrimento por causa do Evangelho, né?
E aí Paulo, ele sai em sua defesa, além desses questionamentos, além do seu apostolado, Paulo, ele passa por tudo isso, falando que ele verdadeiramente, ele admite, eu sou verdadeiramente esse vaso frágil, esse vaso fraco, mas o que está dentro de mim é aquele que é poderoso. Então, assim, tudo aquilo que Paulo passou por sofrimento, ele estava sendo quebrado, era um vaso que estava sendo quebrado, para que o tesouro que tinha dentro dele pudesse se externar e mostrar para fora, né? Então esse foi o sofrimento que Paulo passava. Esse era o propósito de Deus na vida de Paulo, é fazer com que esse tesouro externasse a ponto de ser observado, né? Além dos questionamentos contra Paulo, eles falavam que se Paulo verdadeiramente passava por todo esse sofrimento, por que Deus deixava Paulo passar? E aí nós abrimos parênteses, né? Que muitas igrejas hoje acabam apontando o dedo quando uma pessoa está enferma, está doente, e verdadeiramente às vezes fala, mas se ele é um crente, se ele é um cristão, por que ele passa por tantas coisas? Por que ele passa por tantas coisas? E aqui nós vemos que os vasos, ele tem que ser preparado. Ele tem que ser quebrado para que ele possa externar a luz de Cristo que está dentro dele. Paulo, onde passava, ele pregava o evangelho, fazia prodígio, e por isso ele era perseguido. Não bastasse esse sofrimento levantar uma dúvida contra o seu apostolado, se ele verdadeiramente era um enviado de Deus. Nesse versículo 7 nós encontramos uma resposta do apóstolo, porque de todo sofrimento e por quanto ele suportaria. Então nós vamos ver aqui a seguinte, por que Paulo não desistiu? Por que Paulo, mesmo diante de todo sofrimento, Paulo ele permaneceu firme, né, pregando o evangelho, suportando as afrontas. E aqui ele diz assim, no versículo 9 do capítulo 4. Em tudo somos atribulados, angustiados, perplexos, mas não desanimados. Ou seja, Paulo ele chegava ao auge do sofrimento. Ele chegava praticamente ao fundo do poço. Mas de onde que Paulo tirava a força? Do tesouro que estava dentro dele. Porque o homem de si mesmo, mas ele não tem força para suportar. Ele não tem força para suportar luta, sofrimento nenhum. Por isso que nós falamos da oração. Por isso que é necessária a oração, você se jogar aos pés do Senhor. Porque é onde nós vamos buscar força, é onde nós vamos buscar, né, auxílio do Senhor para prosseguir, para vencer as nossas lutas, a nossa dificuldade, é na fonte que é o nosso Deus. Sem Ele nós não vamos caminhar. A própria palavra do Senhor fala, sem mim nada podeis fazer. Então nós não vamos conseguir. Versículo 10 diz assim, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo em nosso corpo, para que a vida de Jesus também se manifeste em nossos corpos. Olha só que coisa interessante, né? Quando nós olhamos aqui, é um despojar de nós mesmos, né? É uma doação, é esquecer de nós mesmos para viver aquilo que o Senhor tem nos chamado. Nós temos que se dispor. Então, quando Jesus fala assim, olha, toma a tua cruz, né? Negue-se a si mesmo e me siga, é isso daqui que Paulo fez. Foi exatamente isso daqui que Paulo fez. Ele se dispôs de si mesmo para viver uma vida em prol do Evangelho, para viver para o Senhor, para viver uma vida de mortificação do corpo em prol da igreja de Coríntios, em prol dos nossos irmãos, né, da igreja de Coríntios. Então Paulo, ele se doava, ele ia até o máximo do sofrimento, mas para quê? Para ver aquela igreja de pé, para ver aquela igreja verdadeiramente caminhando na verdade da palavra do Senhor. Então Paulo não se importava com aquilo que vinha sobre a vida dele, com aquilo que vinha sobre o corpo dele. No entanto, conquanto a igreja andasse no caminho do Senhor, vivendo aquele evangelho são e verdadeiro que ele conhecia, que outrora pregava, né? Porque Paulo, se a gente formos ver, Paulo ele era um doutor da lei, Paulo ele era sábio demais, mas ele mesmo fala que a sua sabedoria e a sua fé ela não estava apoiada na sabedoria humana. Ela não estava. Então Paulo ele só foi completado verdadeiramente quando ele teve aquele encontro com Jesus. E ali verdadeiramente Paulo ele foi completado como servo de Deus. Ali a vida de Paulo verdadeiramente ele teve sentido. Ali teve sentido, porque ali Paulo conheceu que tudo aquilo que ele era, que ele sabia, que ele até achava que ele tinha aquele direito de perseguir os cristãos, por até tanto aquela lei que ele sabia, até ali ele viu que não valia mais nada, não valia mais nada. Então tudo aquilo que vem até Jesus,
tudo aquilo que nós vimos até Jesus, quando não tem o Senhor, quando o Senhor não é o centro da nossa vida, não é completo, é vazio, e isso mostra que a vida de Paulo era isso, né? E quantas vezes a pessoa ela quer viver o seu eu, ela quer confiar no que ela sabe, quantas pessoas aí estudadas, quantas pessoas formadas, né? Mas a palavra do Senhor fala assim, que o Senhor, Ele escondeu dos sábios o entendido, mas foi revelado para quem? Os pequeninos, né? Aí nos diz assim o versículo 10, versículo 11: e assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Então nós vemos aqui uma outra lição maravilhosa, né? Aquele que quer seguir a Jesus, toma a sua cruz, negue-se a si mesmo. Quem é que quer negar a si mesmo hoje em dia, irmãos? No mundo que nós vivemos, né, que tudo é status, tudo você tem que provar que está maravilhoso. Eu fico assim observando nas internet, a gente põe, pessoas que põem tanta coisas maravilhosas, né? A começar por fotos, né? Às vezes a gente vê aquela foto da pessoa maravilhosa, linda, você vai ver nada daquilo. Mas trazendo para o externo, por dentro do nosso coração, trazendo para dentro. Eu muitas vezes eu falo ali coisas maravilhosas, eu aparento que eu estou, né, bem, até posso certas coisas ali. E nem nós cantamos aqui, nós vamos falar que o Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece. Mas quem é que vem a público, quem é que vem no rede social falar verdadeiramente o que está sentindo? Quem é que vem? E é como o nosso irmão falou aqui, quando nós se dispomos a colocar o meu eu verdadeiramente, aquilo que eu sou, diante do Senhor, porque Ele me conhece. Não tem como eu esconder, o Senhor me conhece. E muitas vezes nós fica padecendo, nós fica sofrendo, porque nós fica escondendo esse eu só para mim, sofrendo, né? Muitas vezes essa Ana, ela fica sofrendo, confiando nas suas forças, confiando naquilo que ela pode, mas não há uma total entrega diante do Senhor, para que o Senhor venha trazer alívio, para que o Senhor venha me ensinar, porque nós não sabemos de tudo. Nós estamos aqui caminhando, como o apóstolo falou, a cada dia, né, mortificando o nosso corpo, mortificando o nosso eu, né, sendo entregues à morte todo dia. Quem é que não passa por tribulação? O Senhor Jesus falou que nós íamos passar. O Senhor falou que nós íamos passar. Mas como é que nós reagimos diante da tribulação? Essa é a questão. Como é que nós reagimos naquele dia mau? Como que é? Só o Senhor nos conhece, né? Só o Senhor nos conhece. Eu sempre falo que quer conhecer um homem, algumas pessoas, cada um tem a sua fraqueza, né? Mas quer conhecer o ser humano é na enfermidade, é na luta, é quando está lá em cima da cama. Outros é quando falta o dinheiro. Aí você conhece quem é a pessoa que está lá dentro, né? Quem é aquele que está escondidinho lá dentro, né? Se ele vai, como que ele vai reagir? E Paulo, ele tinha isso consigo aqui, né? Paulo, ele está falando que ele mortificava o seu corpo em vida, né? Portanto, né, estou crucificado com Cristo, agora vivo, né? E esse viver que vivo na carne, não vivo mais para mim, mas na fé do Filho de Deus. É mortificação, né? De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Então era um sofrimento de completamente doação à igreja de Coríntios. Ele estava sendo torturado, angustiado, padecendo, né, praticamente morto em vida, mas para dar vida à sua igreja. E temos, portanto, o espírito de fé. Como está escrito, criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso falamos. Paulo aqui ele cita até o Salmo de Davi, se não me falha a memória, o Salmo 44. Aqui está a fé. Paulo aqui quando ele fala, criei, por isso eu falei, ele está falando da fé. Então a fé era essencial para que Paulo pudesse continuar caminhando mediante aquelas lutas e dificuldades, mediante aquela perseguição que ele passava. O 14 diz assim, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Então, assim, mediante as lutas e dificuldades, os nossos olhos têm que estar onde? Naquilo que nos traz esperança, né? Nós sabemos que aqui é passageiro, nós estamos aqui de passagem,
Nós não somos daqui, né? Nós somos cidadãos dos céus. Nós temos que andar aqui nessa terra olhando lá para cima, né? Com esperança no nosso coração daquilo que o Senhor tem prometido para nós, que é um novo céu, uma nova terra, ali onde não vai haver mais nem choro, nem dor, onde ali todas as lutas, todas as aflições, elas vão se cessar. Então andamos aqui, ainda que o nosso corpo padece, ainda que nós sofremos, mas com uma fé e um olhar de esperança naquilo, né, que está reservado para nós, prometido pelo nosso Deus, porque assim como Ele ressuscitou a Jesus Cristo, assim também nós também ressuscitaremos. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicadora por meio de muitos faça abundar a ação de graça para a glória de Deus. Versículo 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então aqui entra a misericórdia do Senhor, né? Nós levantamos de manhã, nós não sabemos como vai ser o dia da manhã. Nós não sabemos. Nós levantamos, né? E para nós cada dia é uma novidade. Mas quem é que está lá no nosso dia a dia? O Senhor, né? Renovando as misericórdias dele sobre a nossa vida a cada dia. O Senhor está ali nos renovando. O 17 diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então, alguém que estava ali falando do peso do sofrimento, do peso da tribulação, do peso da perseguição, agora ele faz um contraste com o peso da glória que está proposta. Então, assim, por que ele não desistia? Porque o seu olhar estava naquilo que estava além, lá na frente, lá no futuro. Nós não conhecemos, nós não sabemos como vai ser amanhã, como vai ser depois, mas pela fé no Senhor, pelas promessas na palavra de Deus, que é a verdade, nós sabemos aquilo que nos espera. E sabendo aquilo que nos espera, aquilo que está proposto para nós, nos enche de fé, nos enche de ânimo, para que possamos, mesmo diante da luta e da dificuldade, nós possamos permanecer, andando sim, caminhando sim, cheios de dificuldade, mas olhando para aquilo que está nos proposto lá na frente. Porque aquele que fala, ele é fiel, né? Ele é fiel para cumprir. Não é qualquer palavra, não é qualquer coisa, não é qualquer alta ajuda que nós confiamos. Nós confiamos naquele que deu a vida lá na cruz. É Ele que promete, então é nele que nós confiamos. Então, ainda que passamos por tribulações, ainda que passamos por luta, por dificuldade, mas o nosso olhar tem que estar naquilo que está na frente, nas promessas do Senhor, né? Ele é fiel, Ele falou e Ele vai cumprir. Então, que nós possamos permanecer sim, andando aqui, sofrendo, muitas vezes passamos dificuldades, sermos caluniados, mas com o nosso olhar no Senhor, naquele que tudo pode, naquele que nos conhece, naquele que um dia nos achou, apostou em nós, né, e nos trouxe para seu reino de luz, né? Foi Ele, amém? Versículo 18 diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que nós vemos, o que nós estamos vendo agora, elas são temporais. Elas são temporais, mas nas que não são em ver, pois elas são eternas. Então olha para aquilo que é eterno, não olha para aquilo que é passageiro de maneira nenhuma, olha para aquilo que é eterno. Eu ainda vou estar lendo o último versículo aqui, que ele tem tudo a ver com aquilo que Paulo ele fala. O versículo 1 do capítulo 5 diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mão eterna, uma casa feita por mão eterna nos céus. Então, quando a gente vê esse versículo aqui, nós sabemos que Paulo ele era a sua profissão era fabricar tendas, né? E é muito interessante isso daqui, porque ele fabricava tendas. E aí ele faz essa comparação: olha, se o nosso corpo aqui, esse tabernáculo aqui, ele se desfizer, nós temos um tabernáculo, um edifício não feito por mão humana, né, mas eterna no céu. Então Paulo ele faz essa comparação com esse templo aqui. Esse templo aqui, ele fica enfermo, né?
vai passando o tempo, a gente vai, diz, né, os meninos aí, da gente, né? A gente está ficando velho, a gente vai se desfazendo, né? Vem as enfermidades, a gente vai, né, se degradando, né? Mas Paulo, ele faz a comparação com uma tenda, porque a tenda ela é feita de um material que vinha chuva, vinha vento, vinha tempestade, e aquele material da tenda não tinha duração, né? O tempo ia se desfazia. E isso nos faz lembrar da passagem que Jesus fala daqueles dois homens que firmou a sua casa, um na rocha e o outro na areia. E aí veio a tempestade, veio a chuva, né? E qual foi a casa que prevaleceu? Qual foi a casa que prevaleceu? Aquela que estava firme na rocha. Aquela lá prevaleceu. Aquela lá, ela conseguiu sobreviver às tempestades e aos ventos. Então, é esta casa aqui que Paulo fala, ele faz essa comparação desse corpo aqui. Esse corpo aqui, ele vai se degradando. Ele pode ser destruído, ele pode se acabando. Mas aquele que está eterno, aquele que é eterno, ele não foi feito por um de homem, ele vai estar do homem, ele está, né, lá no céu, né? Ele é uma casa preparada no céu. E isso nos faz lembrar também de João 14, quando o Senhor fala: não turbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração, né? Eu, né, vou fazer morada para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então é essa confiança que nós temos que ter, que vem as lutas, vem as aflições, vem a dificuldade. Esse corpo aqui, ele vai, né, se degradando, ele vai sofrendo, mas aquilo que está preparado para nós é eterno, é eterno. Então assim, é isso que nós temos que buscar, é isso que nós temos que buscar da parte do Senhor. É estarmos firmes mediante as lutas, mediante a dificuldade, mas com o nosso olhar no Senhor, olhando para aquele que tem as promessas de vida eterna para nós. Amém? Eu convido a igreja a se colocar de pé. Nós estaremos orando, pedindo ao Senhor que faça aplicação dessa palavra em nossos corações, né? Eu não sei aquilo que os irmãos têm passado, o Senhor sabe, e aquele que sabe, ele é aquele que pode também trazer, né, aquilo que você está precisando. Eu não sei se é cura espiritual, eu não sei se é uma cura, né, se é uma bênção material. Eu só sei que o Senhor, ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pensamos, muito mais, que nós possamos confiar nessa graça, amém? Vamos ver. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus maravilhoso, bendito seja o teu nome. Pai, a tua palavra diz que o Senhor nos conhece. Foi o que nós ouvimos aqui nessa tarde, Pai. O Senhor conhece aquilo que está em oculto nos nossos corações, Senhor. Aquilo que muitas vezes, mesmo que nós dobramos nosso joelho, nós não conseguimos, Pai, transmitir a Ti. Mas o Senhor que é Pai, o Senhor que conhece os Teus filhos, Senhor, sabe. O Senhor conhece quantas angústias, Senhor, tem tomado conta dos nossos corações, quantas lutas, quantas dificuldades, muitas vezes vem, Senhor, para nos tentar fazer nos prostrar, muitas vezes para querer fazer com que nós não caminhamos. Quantas coisas vêm, Senhor, muitas vezes, a que possa tirar o nosso olhar do Senhor, Pai. Tenha misericórdia, Pai. Não permita, Senhor. Mas assim, Senhor, como o Senhor foi com Paulo, ali naquele sofrimento, ali como o Senhor, meu Pai, o ajudou, Pai, diante de tantas perseguições. O Senhor mostrou que ele podia assim continuar. Assim o Senhor faça conosco nessa noite, Pai. Que nós possamos, Pai, vivenciar, meu Deus, aquilo que o Senhor, Pai, tem das suas promessas na tua palavra para nós. Nós queremos, Jesus, vivenciar a tua palavra, Pai. Ainda, meu Deus, que para isso nós venhamos, meu Deus, a padecer. Mas saber, Pai, que nós temos, meu Pai, aquilo de melhor que o Senhor tem reservado para nós, que não está nessa terra, que não está neste mundo, Senhor. E que muitas vezes, Pai, o vazio do coração não preenche com aquilo, meu Pai, que é, meu Deus, passageiro, com aquilo, Pai, que é dessa terra, Senhor. Oh, Jesus, que nossos corações possam estar, meu Pai, firmado para aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Senhor. Tenha misericórdia
misericórdia, Pai, não nos deixa desfalecer mediante as lutas, mediante a dificuldade, Senhor. Tenha misericórdia. Ah, Jesus, quantas vezes dobramos nosso joelho, mas as nossas palavras não saem. Muitas vezes, Pai, não sabemos nem pedir, mas a Tua palavra diz que o Teu Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Senhor. Que assim o Senhor continue, meu Deus, sondando os nossos corações, Pai, nos ajudando a caminhar, Senhor, não por nós mesmos, porque tem dia que as nossas forças, Pai, elas são poucas, Senhor, mas que o Senhor, Pai, venha nos renovar, Pai, de dia em dia, a nossa fé, a nossa segurança de estarmos no Senhor, de continuarmos, Pai, andando, meu Pai, não, meu Deus, por aquilo que vemos, Pai, que é passageiro, mas por aquilo, Pai, que é eterno, Senhor. Que nós possamos ser fortificados, Pai, na Tua graça, Senhor. Ah, Jesus, tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia, Pai, de cada um de nós nessa noite, Senhor. Ó, Jesus, abre os nossos olhos para que possamos ver, Pai, além, Pai, da nossa pequenez, além, Pai, daquilo, Pai, que nós temos visto, Pai. Que nós possamos ver pelos olhos da fé, Senhor. Que nós possamos, Pai, olhar além, Pai, daquilo que nós temos visto, que é tão pequeno, que é tão significativo. Porque sabemos, Pai, que o Senhor tem muito mais, meu Deus, para a Tua igreja. O Senhor tem muito mais para a nossa vida, Senhor, para cada um de nós individualmente, Senhor. Ó, Pai eterno, nos ajuda, Pai, a permanecermos em Ti, Senhor. Porque Tua palavra diz, meu Pai, que nós não temos vida em nós mesmos, a não ser estamos com ela, Pai, firmados em Ti, Senhor. Porque Tu és, Pai, a videira verdadeira. E é no Senhor que nós devemos estar ligados, Senhor. Por isso não permita, Pai, que em nenhum momento nós venhamos estar distanciados, Pai, do Senhor. Venhamos estar nos afastados, Pai, de Ti, Senhor. Porque Tu és a nossa fonte, Senhor. Tu és aquele para onde nós corremos quando tudo está difícil, Senhor Jesus Cristo. E que nós possamos verdadeiramente, sim, Senhor, quando corremos para Ti, achar o Senhor, sim, Jesus, para que venha preencher, Senhor, muitas vezes o vazio que nós, meu Deus, muitas vezes carregamos, meu Pai. Traz renovação, ó Pai, dentro de nós nessa noite, Senhor. Traz renovação, Pai, porque muitas vezes, ó Pai, nós olhamos para nós mesmos e não damos valor, Pai, àquilo que somos, não damos valor àquilo, Pai, que temos, mas a Tua palavra diz que dentro de nós há um tesouro inestimável, Senhor, que o Senhor colocou dentro de nós pela Tua misericórdia, não porque merecemos. Senhor, nos faz enxergar, nos faz viver, nos faz sentir, Senhor, esse tesouro que é a Tua presença, Senhor, que está dentro de nós, ó Pai. Nos ajuda, Pai, a sentir esse tesouro, ó Pai querido. E adiante, Pai, de sentirmos, meu Pai, nós possamos prosseguir, ó Pai, caminhando sim, meu Pai, a cada dia, com lutas e com dificuldades, mas permanecermos no Senhor, ó Pai. Nos ajuda, Senhor. É o que eu te peço nessa tarde, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, meu Deus. Obrigado, irmãos, por me ouvir. Perdoa os meus erros, mas eu creio que o Senhor, Ele fala aos nossos corações. Porque o Senhor falava essa palavra no meu coração essa semana. Eu estava falando para Sheila, era dia e noite. Então, assim, quando a palavra do Senhor vem, ela vem primeiro para mim. Eu não posso passar para ninguém aquilo que o Senhor ainda não falou comigo, né? Eu não posso passar, não tem como. Mas o Senhor, Ele falava essa palavra comigo essa semana inteira. O Senhor me incomodava. Eu tentei mudar, eu tentei sair dessa palavra, mas eu não pude sair, né? Então estou aqui para a glória de Deus, com a minha pequenez, não sei falar, tenho os meus erros, mas eu falei para o Senhor, eu vou, Senhor, eu vou ali porque eu quero fazer a Tua vontade. Eu quero fazer a Tua vontade. Que assim nós possamos fazer, irmão, viver, irmãos, viver mediante qualquer situação. Viva para fazer a vontade do Senhor. Viva para fazer a vontade do Senhor. E o Senhor, Ele vai nos honrar. Ele vai nos honrar. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos que esteve aqui nessa tarde. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Nós cremos no poder